E se eu te dissesse que sua maior perda pode ser o início de sua maior transformação? Todos nós já passamos por perdas. Seja a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento ou até mesmo a perda de um sonho. Esses momentos podem parecer insuportáveis, como se uma parte de nós tivesse sido arrancada para sempre. Mas o que realmente perdemos quando algo ou alguém se vai? Será que estamos perdendo apenas a presença física? Ou será que enfrentamos algo mais profundo, a ausência de algo que nos definia, que dava sentido à nossa vida? Hoje, vamos explorar como a dor pode se tornar um portal para o autoconhecimento, como transformar sofrimento em força interior e, finalmente, como reinventar sua vida após uma grande perda. Porque, no fundo, o recomeço não é sobre apagar o passado, mas sobre criar algo novo a partir dele. Porque, no fundo, o recomeço não é sobre voltar ao normal, mas sobre criar algo novo a partir do que ficou. A perda é universal, mas vivida de forma única por cada pessoa. Para alguns, ela chega como um tsunami emocional que varre tudo em seu caminho. Para outros, é um silêncio profundo que ecoa por anos, quase invisível, mas sempre presente. Independentemente de como ela se manifesta, a perda nos leva a questionar quem somos e o que realmente importa. Para entender essa jornada, precisamos falar sobre o ciclo do luto proposto pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ele é composto por 5 estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. No entanto, é importante lembrar que o luto não é linear. Você pode sentir raiva hoje, aceitação amanhã e uma semana depois voltar à negação. Essas ondas emocionais são normais e fazem parte do processo de cura. Vamos contextualizar isso com algo cotidiano. Imagine perder seu emprego dos sonhos. No início, você pode sentir raiva ou negação, culpando circunstâncias externas. Com o tempo, no entanto, essa dor pode abrir espaço para novas oportunidades, mesmo que elas pareçam distantes no início. Agora, pense na perda como uma árvore arrancada pela tempestade. No início, vemos apenas o buraco deixado pelas raízes. Mas com o tempo, aquele espaço pode ser preenchido por uma nova planta, algo diferente, mas igualmente valioso. O que realmente perdemos quando algo ou alguém se vai? Será que estamos perdendo apenas a presença física? Ou será que enfrentamos a ausência de algo que nos definia antes dela? Tire um momento para pensar. O que essa perda significou para você? O que ela revelou sobre quem você era antes dela? Ouça com real atenção. Respostas simples podem surgir, mas elas carregam verdades profundas. A dor da perda muitas vezes parece insuportável, mas e se ela fosse mais do que apenas dor? E se ela pudesse nos ensinar algo sobre nós mesmos? A dor não é apenas um fardo. Ela pode ser um portal para o autoconhecimento e transformação espiritual. Para entender isso, precisamos falar sobre a alquimia psicológica. Assim como na alquimia antiga, onde metais comuns eram transformados em ouro, nossas emoções mais dolorosas podem ser transmutadas em sabedoria e força interior. Esse processo não acontece automaticamente. É preciso enfrentar a dor de frente, sem fugir dela. Vou compartilhar uma história fictícia que ilustra essa ideia. Maria perdeu seu marido em um acidente trágico. Durante anos, ela sentiu que sua vida havia terminado junto com ele. Mas, ao começar a escrever cartas para ele como forma de processar sua dor, ela descobriu sua paixão por ajudar outras pessoas que viviam o luto. Hoje, Maria lidera grupos de apoio e transforma sua dor em conexão e esperança. Outro conceito importante aqui é a sombra, um termo da psicologia analítica que se refere à parte de nós que tentamos esconder, especialmente durante momentos de dor. Integrar nossa sombra significa acessar partes de nós mesmos que estavam adormecidas. A sombra é como um cofre trancado dentro de nós. Quando abrimos esse cofre, encontramos tesouros escondidos, talentos, forças e insights que nem sabíamos que tínhamos.
Até que o inconsciente seja tornado consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Carl Jung. Se você pudesse conversar com a versão de si mesmo antes da perda, o que diria a ela sobre quem você é hoje? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela carrega profundidade. Ela nos convida a refletir sobre como mudamos e crescemos, mesmo em meio à dor. Respire fundo agora. Imagine-se falando com essa versão anterior de você. O que ela precisa ouvir para sentir paz? Ouça com real atenção. Respostas surgem quando permitimos que a mente se aquiete. A perda pode fragmentar nossa identidade. Quem somos quando aquilo que nos definia desaparece? Essa é uma das perguntas mais difíceis que enfrentamos após uma grande perda, mas também uma das mais importantes para nossa transformação. Para entender isso, precisamos falar sobre o conceito de persona, da psicologia analítica. A persona é a máscara social que usamos para nos apresentar ao mundo. Após uma grande perda, essa máscara pode não caber mais. Perder a persona é como tirar uma roupa que não serve mais. Pode ser desconfortável, mas também libertador. Vou compartilhar uma história fictícia que ilustra essa ideia. João perdeu seu negócio durante a pandemia. Ele achava que sua identidade estava ligada àquele trabalho. Mas, ao aprender carpintaria como hobby, ele descobriu uma nova paixão e hoje cria móveis artesanais que vendem pelo mundo. João não voltou ao que era antes. Ele se reinventou. Quem você seria sem as coisas que te definiam antes da perda? Como você pode reconstruir sua identidade sem negar quem você foi? Essas são perguntas que nos convidam a olhar para dentro e redescobrir o que realmente importa. Feche os olhos por um momento. Imagine-se reconstruindo sua identidade, peça por peça. Quais valores você deseja preservar? Quais novos elementos deseja adicionar? Ouça com real atenção. Respostas simples podem surgir, mas elas carregam verdades profundas. Reinventar a vida após uma grande perda pode parecer um desafio monumental, mas existem ferramentas práticas que podem ajudar nessa jornada. Vamos explorar algumas delas agora. A escrita terapêutica é uma dessas ferramentas poderosas. Escrever cartas para quem se foi ou para a versão de si mesmo que você deseja ser no futuro pode ajudar a processar emoções e encontrar clareza. Escrever é como abrir uma janela para sua alma. Cada palavra ajuda a arejar o coração. Outra técnica é criar rituais simbólicos. Queimar uma carta ou plantar uma árvore pode marcar o fechamento de um ciclo. Plantar uma árvore, por exemplo, é como dizer ao universo: eu continuo vivo apesar da dor. Esses atos simples podem trazer um sentido de renovação e propósito. A meditação guiada também pode ser uma ferramenta transformadora. Imagine-se caminhando por um caminho iluminado, deixando para trás o peso do passado. Visualize cada passo como uma libertação. Cada respiração é uma renovação. Se você pudesse começar de novo, sem medo, qual seria o primeiro passo? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela tem o poder de nos conectar com nossos verdadeiros desejos e intenções. Ouça com real atenção. Pequenas ações diárias podem parecer insignificantes no início, mas são elas que constroem grandes mudanças ao longo do tempo. O recomeço não é sobre voltar ao normal. Normal era o que existia antes da perda. O recomeço é sobre criar algo novo, algo que honre tanto o passado quanto o presente. Para entender isso, vamos refletir sobre uma história fictícia. Ana perdeu sua mãe, que era sua maior mentora e companheira. Durante anos, ela sentiu um vazio impossível de preencher, mas ao se dedicar à jardinagem, algo que a mãe amava, ela encontrou uma forma de manter viva a conexão com ela. Hoje, Ana transformou sua casa em um espaço cheio de vida, com plantas que florescem em cada canto. Ela não voltou ao que era antes. Ela criou algo novo que carrega o legado de sua mãe de forma única. Pequenos passos podem parecer insignificantes no início, mas são eles que constroem grandes mudanças ao longo do tempo.
Cada escolha que você faz hoje é uma semente plantada para o amanhã. Reconstruir sua vida após uma grande perda é como reconstruir uma casa. Cada tijolo representa uma decisão. Pequenas ações que juntas formam algo sólido e significativo. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Viktor Frankl. O que você quer que sua nova história diga sobre você? Como você quer ser lembrado quando olhar para trás? Essa pergunta nos convida a pensar no legado que estamos construindo, não apenas para os outros, mas para nós mesmos. Respire fundo agora. Imagine-se escrevendo essa nova história. Quais capítulos você deseja incluir? Ouça com real atenção. Respostas simples podem surgir, mas elas carregam verdades profundas. Hoje, exploramos como a perda é uma experiência universal, mas profundamente pessoal. Vimos como a dor pode ser um portal para o autoconhecimento e como a alquimia psicológica pode transformar sofrimento em força. Discutimos como reconstruir nossa identidade após a perda e aprendemos ferramentas práticas para reinventar a vida. Finalmente, refletimos sobre como o recomeço não é sobre voltar ao normal, mas sobre criar algo novo e significativo. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Cada lágrima derramada é uma gota que rega o solo onde novas flores podem crescer. Honre o passado, mas permita-se sonhar com o futuro. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe sua história nos comentários. Como você está reinventando sua vida após uma grande perda? Juntos, podemos inspirar uns aos outros a encontrar luz mesmo nas sombras, porque no fim, a magia do recomeço está em perceber que, mesmo depois da maior tempestade, o céu sempre volta a brilhar.